Que Deus abençoe todos nós. Galeria imprensa, senhores servidores dessa casa, internautas. Presidente, eu confesso a Vossa Excelência que nesses últimos dias eu pensei estar na Coreia do Norte. Kim Jong-un, um ditador totalitário, mas não era não, era o Maranhão mesmo, que nós nos encontramos, e com isso eu me refiro ao decreto de número 34.594, em que, desrespeitando até mesmo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no arrazoado em que Sua Excelência o governador faz para decretar, ele diz que não pode cumprir as determinações judiciais porque fere de morte a lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho certeza que não foi por inobservância, não foi por desconhecimento, mas foi sobretudo por maldade, para poder mostrar o seu lado ditador, que Sua Excelência o governador suspende o pagamento das decisões judiciais. Primeiro tem que passar pela CEPLAN, e se a CEPLAN disser que não tem dotação orçamentária, e sempre vai dizer que não tem, alegando da lei de responsabilidade fiscal. Mas é entendimento pacífico já do Supremo, de que nesses casos de determinação judicial não alcança a lei de responsabilidade fiscal. Portanto, creio eu, é um gesto de prepotência, é um gesto de Sua Excelência o governador ditatorial. Mas mais do que isso, embora a OAB dê a nota de repúdio, os outros órgãos repudiam, mas o que levaria o governador a fazer tudo isso? Talvez a fragilidade das instituições do Estado do Maranhão. A Constituição diz da independência entre os poderes e não da subserviência entre os poderes. E o que eu vejo aqui é o silêncio de todos os organismos que poderiam rejeitar esse tipo de decreto, que fica excluído aí a OAB em relação a isso. Inclusive, essa casa também tem que se posicionar, porque afronta uma Constituição patrocinada também por essa casa, deputada Edivaldo Holanda. E na medida desse silêncio nosso, nos tornamos, na verdade, vassalos das decisões de governo, apaniguando decisões equivocadas, erradas, e o silêncio continua crepuscal aqui dentro, e no aceitamento franciscano, como se fosse um processo de doação e não uma afronta a este poder, a esse povo brasileiro. Se já não bastasse lá atrás, quando o governador impede por decreto também que seja feito as reintegrações de posse por base da Polícia Militar, mas tem que ouvi-lo antes de assim fazer. Ou seja, decisão judicial não é cumprida já lá atrás, muito atrás, por decretos governamentais. São essa série de decretos que não me faz pensar em Kim Jong-un, ditador coreano, que muito se assemelha, acho que até no corpo também, parece muito com o governador Flávio Dino. Mas lá tem resistência, deputado. Tem alguém que, apesar de tudo aquilo, ainda grita em relação ao que nós estamos assistindo aqui. Volto a afirmar, Vossa Excelência. A URV, já era, deputado. Então, o povo que está ouvindo agora, que ganhou o URV, desista. As ações dos 21%, desistam. Porque as decisões judiciais não são respeitadas, em hipótese alguma, mais pelo governador. E até mesmo os advogados dativos nomeados por juízes também está suspenso. E o que se faz da cidadania se não tiver alguém que faça essa defesa? Se um juiz hoje nomeia um advogado, também não pode mais. Não pode mais assim fazer. E como é que há defesa? Hoje que nós estamos vendo o festejo, a celebração do dia da proclamação dos direitos humanos de 48, o Maranhão afronta tudo isso. Não existe liberdade sem defesa, sem que tenha a defesa e, sobretudo,
que venha a ter defesa de advogado. E quando a Defensoria Pública não tiver advogado, o juiz não pode nomear. Ou seja, será que o cidadão vai ser julgado à revelia? Será que isso é o quê? É, na verdade, arbitrariedade contra o povo do Maranhão. Fica aqui o meu apelo para que essa casa também dê nota de repúdio em relação a isso. Vou propor essa nota de repúdio e vou aguardar que as pessoas assinem a nota de repúdio em relação às ações do governo do Estado. Eu tenho certeza, se fosse nos guetos, nos locais onde tem os nossos queridos deputados, que lá o prefeito fosse de oposição e fizesse decreto dessa natureza, nessa hora a democracia e as vozes iam reverberar nos seus municípios, Meu apelo.